Vives, hoje vamos conversar com os renomados oftalmologistas Roberto Amaral e Andréa Amaral sobre a volta às aulas e sobre o mal que causa a visão dos pequenos e dos adultos com o excessivo uso de telas. Nas aulas presenciais, muitos pais estão preocupados com o impacto e o uso excessivo de telas nos olhos das crianças e também dos adultos. A senhora pode falar sobre isso? Sim, boa tarde. Esse excesso de telas é a principal queixa dos pais aqui no nosso consultório, né? Hoje em dia, principalmente, muito mais do que a questão visual, do quanto o paciente enxerga, tem outros fatores envolvidos também, né? Como a fadiga ocular, os sintomas que esses pacientes têm sentido, as dores de cabeça, a falta de socialização, inclusive até a irritabilidade dos pacientes. E quais os principais sintomas que os pais devem ficar atentos? Inicialmente, a dor de cabeça, a dificuldade de enxergar para longe ou para perto, muitas vezes é sinalizada inclusive pelas professoras, né? A falta de concentração. Precisamos ficar atento também ao baixo rendimento escolar do paciente. Às vezes o paciente não está apresentando nenhuma queixa ocular, mas ele não está conseguindo se concentrar na sala de aula, né? Além de muita sensibilidade à luz, ardor ocular, entre outros. E as recomendações para prevenir e minimizar esses efeitos? As recomendações, apesar de serem crianças de idade escolar, elas começam ao nascimento, né? Ao nascimento, a avaliação oftalmológica da criança se deve ao nascer com teste de urina, cada 6 meses até completar 2 anos. A partir de 2 anos, essa consulta se torna anual. As recomendações é que esse paciente diminua a quantidade de horas por dia nas telas, faça sua consulta anual oftalmológica, se já estiver utilizando óculos, que de fato utilize, não apenas tenha um óculos que fique na sua bancada parada, e os pais ficarem atentos a qualquer sinal e sintoma atípico. Doutora, qual a recomendação que a senhora dá também para as crianças e os adultos ter um pouquinho mais de lazer ao invés de ficar grudado nas telas o tempo todo? Isso prejudica realmente a situação da visão das crianças e dos adultos também, né? Sim. A questão da, principalmente miopia, né? Tem a questão hereditária que nós não podemos lutar contra. Pai de míope, existe até uma pergunta que os pais fazem aqui, os pais míopes: doutora, meu filho vai ser míope? A gente sempre pergunta se o pai é míope, se a mãe é míope. A pergunta não é quando, não é se ele vai ser míope, quando vai iniciar a miopia, porque míope de fato ele vai ser. Então, contra a hereditariedade, nós não temos como lutar contra. E o uso das telas, né, faz acelerar esse aumento de grau. Então, a recomendação hoje, além da diminuição da tela, né, são esses esportes, as atividades ao ar livre, né, porque nós precisamos estimular nossa visão também para longe, já que está tendo esse excesso de estímulo visual para perto, aumentando e acelerando o aumento do grau na miopia. Existe algum exercício que a pessoa faça para melhorar essa visão? Quando o paciente já é míope, nós não temos exercícios para melhorar a visão. O que nós temos, existem algumas recomendações. Hoje em dia, nós temos lente de óculos que consegue desacelerar, né, umas lentes especiais. Nós temos lente de contato que nós conseguimos desacelerar. E existe alguns tipos um tipo de colírio que nós também podemos fazer o tratamento dependendo da idade do paciente, a adaptação do paciente àquela medicação no tratamento. Nós temos algumas formas de tentar desacelerar essa miopia. E essas lentes são fáceis de encontrar em qualquer óptica? Não são fáceis de encontrar em qualquer óptica. Existem ópticas específicas que é como se ela tivesse um credenciamento assim, com essas marcas, com essas empresas de lente de óculos, lentes ópticas que são selecionadas. Mas quem vai orientar isso realmente vai ser o oftalmologista após a consulta, porque não são todas que fazem. Tem alguma coisa a dizer para os nossos queridíssimos alunos que estão voltando às aulas? Antigamente a gente consultava os pacientes mais quando eles tinham queixas.
os pacientes tinham queixa, né? Hoje em dia, principalmente esse ano, 2025, a gente teve uma incidência muito grande aqui de consultas para laudos oftalmológicos. Então eu vejo essa preocupação das escolas, principalmente com esses novos alunos, em já fazer esse acompanhamento antes mesmo do início das aulas para que os estudos não sejam afetados. Então, minha recomendação, principalmente para esses pacientes que ainda não fizeram consulta oftalmológica, porque os pais que não são míopes, às vezes não usam óculos, acham que está todo mundo enxergando bem. Então, essa recomendação dessa consulta oftalmológica anual, independente de sintomas, independente de encaminhamento da escola, é válido que eles se atentem a isso.